Olá, a paz do Senhor. Aqui que vos fala é você, irmão em Cristo, Gideão Mariano da Silva, do canal Momento com Deus. Estou há algum tempo sem postar uma reflexão da parte de Deus para você, devido a alguns problemas da minha saúde, mas eu tenho sentido de Deus essa semana de compartilhar uma reflexão da palavra de Deus para a sua edificação em Deus. Eu peço que, se você não acompanha meu trabalho no YouTube, se você não é inscrito no meu canal ali ainda, por gentileza, vai aparecer um linkzinho ali abaixo, você pode estar se inscrevendo. E também você clicando naquele sininho que vai aparecer ao lado, você pode estar recebendo a notificação quando eu colocar uma mensagem bíblica, um louvor, uma meditação para a sua edificação em Deus. Todos sabem que estamos vivendo tempos difíceis, tempos em que a Bíblia mesmo nos relata que seriam dias trabalhosos e dias difíceis. E o que a Bíblia nos mostra sobre esses dias trabalhosos e difíceis? Relatados ali em Mateus, em Timóteo, em alguns livros do Novo Testamento. A Bíblia nos fala que, ali no livro de Tiago, quem tem uma Bíblia Sagrada pode abrir, também no livro de Timóteo, 2 Timóteo, eu quero que você dê uma olhadinha e leia comigo uma reflexão. Em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 1 ali até o 5, ele relata o que está acontecendo no mundo atual. E o que realmente eles sabiam, através das profecias, que ia acontecer. Jesus, quando se referiu a esses dias que chegariam, se referia aos dias de hoje. Vai aparecer ali na tela para você ler comigo. Capítulo 3, 2 Timóteo, versículo 1 ao 5, fala a seguinte palavra: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque verá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. E o último versículo fala assim: tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes, afasta-te. Essa palavra resume de uma forma tão clara o que a gente está vendo acontecer no mundo hoje. E falando aí que nós estamos já no mês de agosto de 2025, passando já para a parte final do ano, época a gente já entra no mês 8, mês 9, a gente já está indo para a parte final do ano. Essa passagem descreve um detalhe muito simples: as características das pessoas dos últimos dias, incluindo que perder muitas coisas, o amor próprio e o amor ao dinheiro e a arrogância, a falta de gratidão, a desobediência aos pais, né? Ela é uma palavra que é um sinal que o mundo deu das coisas que estão chegando ao fim. Alguns interpretam esses tempos difíceis como um período de provação para os fiéis, onde a perseverança e a fé serão testadas. Eu também penso assim. Sinais, outros veem esses tempos difíceis como sinais de fim dos tempos, apenas isso, indicando a proximidade do Apocalipse, né? Ou a proximidade do retorno de Jesus Cristo. Também ela pode ser vista por alguns como uma descrição de tendências negativas que se manifestam na sociedade, independentemente do momento histórico que estão passando. A importância da passagem, a advertência também nessa palavra, que a passagem serve como um alerta para que as pessoas se afastem dessas pessoas, com essas tais características negativas, e vivam a vida de acordo com o ensinamento de Cristo, encorajando um ao outro. Essa passagem também pode servir como um encorajamento para os fiéis, mostrando que, apesar de tantas dificuldades que estamos vivendo, a fé e a perseverança podem levá-los à salvação. Então, resumindo, essa frase, nos últimos dias que haverá tempos muito difíceis, refere-se a uma passagem bíblica, né, que descreve um período de grande dificuldade e desafio antes do fim dos tempos, com características muito negativas nas pessoas e na sociedade atual. Vamos colocar isso em prática para o que está acontecendo hoje, né? É só dizer hoje que o mundo está acontecendo. A própria Bíblia fala que nos últimos dias serão dias trabalhosos. O que são dias trabalhosos? É dias em que as pessoas estão achando dificuldade, líderes, pessoas que estão no alto poder, no alto escalão, pai de família, líderes de empresas, na classe política, toda a classe estão encontrando dificuldades para poder manter as coisas em ordem. São dias trabalhosos, onde você trabalha, e você não consegue
chegar a um ponto de paz e descanso como muitos querem. Porque aquele que vive no mundo sem Deus, ele não vive em busca de agradar a Deus. Ele vive apenas para agradar a si próprio, para fazer o bem para ele mesmo, para sua família, e muitas vezes quer ser um bom de coração para com os outros. Porém, se você não tem o intuito de fazer algo para agradar a Deus, na hora da situação difícil você acaba entrando em confusão com você mesmo, em contenda com você mesmo. O que é muito complicado, porque se você vê a situação que o mundo está indo atualmente, você vai perceber que cada vez está indo para um pior, para um beco. Vai chegar a um beco sem saída, onde a frente não terá saída, aos lados, atrás, será somente para cima. E para cima temos que ter um impulsionamento, nós temos que olhar para o céu. E de joelho nós podemos levantar a cabeça, olhar para cima e clamar para Deus, e de lá vem o socorro. Mas aí existe aquela palavra ali que fala sobre as pessoas e homens que se tornaram arrogantes, né? Donos de si mesmo, amantes de si mesmo. Esses não reconhecem que são necessitados de Deus, que precisam de Jesus Cristo para alcançar a salvação. E muitas vezes se afundam num lamaçal de miséria, de corrupção, de violência, de doenças, mas não clamam a Deus pelo socorro. Mas aquele que tem a Deus, que tem a Jesus Cristo, passa por muitas dificuldades, não está livre da dificuldade. Eu sempre falo e digo que aquele que serve a Deus, que é um cristão verdadeiro, ele tem um alvo desenhado nas costas. Que Satanás sabe quem você é, então ele vai lutar contra a tua vida o tempo todo. Mas não esquecendo que você tem uma marca de Jesus Cristo na sua testa. E com essa marca, Satanás não consegue lidar, porque é a marca do sangue de Jesus. Que se você é lavado no sangue de Jesus, é coberto pelo sangue de Cristo na cruz, que está vivo, e o sangue dele age todo dia na tua vida, quando você dobra o teu joelho, quando você clama a Deus por socorro. As forças do mal não têm poder sobre a tua vida. Pode tentar, sim. Virão lutas da carne e da terra, sim, porque nós somos humanos e estamos sujeitos a todos os tipos de coisas que o mundo nos causa. Hoje a pior doença do século é a depressão, uma doença invisível que até há anos atrás não era considerada como uma doença. Era algo que vinha de uma fraqueza psicológica, emocional, mas hoje você vê que a depressão é real. Eu conheço muitas pessoas que entraram e muitos não saíram de lá. Entraram em depressão, entristeceram suas almas, suas vidas e acabaram muito tristes no final deles. Mas muitos alcançaram a vitória em Deus, porque a depressão é uma doença que vem como vazio da alma, porém também vem de sintomas do seu corpo. Se você não cuida de algumas áreas da saúde, algumas áreas emocional, a depressão começa a vir. Mas resumindo no que o mundo hoje já está vivendo, é só nós ver o que está acontecendo. As pessoas não estão mais conseguindo acertar nada. A classe nossa política do Brasil, e não porque falar do mundo, está totalmente perdida, não sabe o que fazer. Estão lutando enquanto uns estão perseguindo um ao outro, tentando mostrar quem é o melhor, quem manda ou não manda. O mundo, o Brasil, os países estão afundando numa miséria, numa violência, num desemprego, e muitos não estão conseguindo ver isso. Por quê? Porque infelizmente, irmãos, as mídias, os meios de comunicação, eles maquiam muitas coisas para mostrar que não é assim, que está acontecendo muito emprego, que prosperidade. Tem prosperidade? Sim. Tem emprego? Tem. Mas o número de desempregos, o número de pobrezas aumenta cada vez mais. O número de doenças, o número de contaminações está desenfreado no mundo todo. Tudo isso por causa da corrupção. O planeta Terra está gritando, está gemendo as dores de parto através da natureza. É só ver o que está acontecendo no mundo todo. São terremotos, vulcões, são tsunamis, são tufão que estão destruindo tudo. Frio demais em alguns lugares que nunca deu frio, calor demais em alguns outros lugares. Os alimentos se tornando quase incompráveis em alguns países. A gente que reside no Brasil está sentindo na pele. Mas eu tenho algo para falar para cada um de vocês. Existem países que estão bem pior ainda do que o Brasil, onde o alimento está quase sem condições de comprar, onde 1 quilo de carne está custando muito mais de R$100 1 quilo de carne, onde uma verdura não existe. Nós ainda temos no Brasil, com todas as dificuldades. Poderia ser melhor? Sim, se existisse um amor verdadeiro ao país, à população brasileira. Se o amor não fosse ligado somente ao dinheiro, à corrupção, ao poder, a quem pode mais. Só que isso está escrito na Bíblia, que nos últimos dias as pessoas se tornariam assim, amantes, arrogantes, presunçosos, donos de si mesmo, não aceitando que precisam ajudar um ao outro. Quem tem muito mais quer para si. E não tente
querer uma ajuda de alguém que tem muito, porque é muito difícil você conseguir. Porque quem tem muito, muito quer. Isso está na Bíblia, fala também sobre o amor ao dinheiro, o poder que o dinheiro influencia na mente das pessoas. Eu sempre falo que muito mais feliz é o homem, cujo Deus é Senhor, que não lhe falta nada do que ele precisa, mas não tem riquezas, porque a maior riqueza nossa está no céu, está com Deus, está em Deus. E Deus que cuida de nós não deixa faltar nada. Se Deus cuida até dos pássaros, que não plantam, não colhem, não fazem nada, mas tem tudo para eles, por que ele não cuidaria do ser humano? Então não vai faltar naquele que crê em Deus a comida, onde deitar, onde dormir, o que vestir. Porém, o luxo pode faltar, porque para muitos o luxo traz a distância de Deus. E quando Deus te ama e você quer ver na presença dele, muitas vezes você tem que entender que estar com Deus é a maior riqueza que existe. E no final de tudo nós vamos estar onde? Vamos estar com Jesus. Porque essa nossa vida aqui é lutar, é correr atrás, é buscar para nós poder viver aqui. Mas o principal é se preparar a nossa vida toda para o principal encontro, que é com Jesus. Se você não se prepara para estar com Jesus no fim de tudo que está acontecendo, você está vivendo uma vida vazia e perdendo o teu tempo. Até mesmo de ser um cristão, se você ainda acha que você tem algo tão grande para construir aqui na terra e que vale a pena você deixar Jesus de lado para viver as coisas do mundo, que vale a pena você deixar de servir a Deus de coração, ter uma intimidade maior com Jesus, ser amigo de Jesus. Para ser amigo dos prazeres da carne, você ainda precisa ter um encontro de verdade com Jesus, porque os tempos estão findando, e esse é o recado que eu deixo hoje para cada um. O tempo já está findando, a porta já está fechando. Eu sempre falo que nós estamos apenas com a fresta dessa porta para passar, e está ficando difícil e apertada para passar na porta, porque a porta é estreita e o caminho também é estreito, mas grande é a vitória daquele que se diminuir para passar sobre essa porta. Por isso precisamos se diminuir no nosso tamanho, no nosso ego, no nosso orgulho, para cabermos na porta que é estreita. Porque pessoas inchadas, pessoas presunçosas, orgulhosos, donos de si mesmos, tudo que a Bíblia fala ali, não passam por essa porta. Eles são barrados nessa porta e eles pegam outro caminho, que é o caminho largo, onde a porta é grande e tudo passa. Mas o final desse caminho é um abismo, que todos sabem onde que é. Aquele que conhece a palavra de Deus sabe qual é o caminho do fim. Muito triste, mas é o que o mundo se encaminha, para um caminho do fim. Mas ainda Jesus quer salvar alguém. Por isso os dias de hoje são tão trabalhosos. E a notícia que eu tenho não é uma notícia que talvez você queira ouvir, mas aquele que tem Jesus sabe que é real. Os dias vão piorar. É necessário que venha, é lícito que venha dias ruins, para que venha o clamor, o arrependimento, a busca por Deus. Porque quando está tudo muito bem, o homem não busca a Deus. O ser humano não se chega a Deus. Poucos se chegam a Deus. Boa parte das pessoas não se chegam, se afastam e se deleitam nos prazeres da terra. Que o mundo hoje tem muito para oferecer, mas para te enganar, para te levar para o caminho da perdição, para o caminho da contenda, do pecado. Mas Deus tem a salvação, tem um amor para te dar. Amém? Eu quero deixar essa reflexão contigo hoje. Talvez não é a palavra que você esperava ouvir, mas tenho certeza que essa palavra também vai falar no coração de alguém que está talvez tão pensativo quanto tudo que está acontecendo e não entendendo. Entenda, Deus está no controle de tudo. Sempre esteve, está e sempre estará. Amém.